Nesse vídeo, nós vamos introduzir a noção de curvatura aqui em mecânica e apresentar a base de Frenet-Serré. O nosso objetivo principal é aprofundar a discussão sobre cinemática vetorial e apresentar ferramentas que são úteis quando o movimento é uma curva mais complicada, como aqui uma hélice, um movimento não planar. A base da cinemática, quer dizer, é a que a gente está acostumado. A velocidade, por definição, é a taxa de variação da posição e a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Contudo, a base cartesiana muitas vezes não é a mais natural e não é a mais simples para você trabalhar quando você tem curvas complicadas. Em certos problemas em física, a gente tem uma motivação baseada em simetrias de qual é o melhor sistema de coordenadas para estudar. Por isso que alguns vídeos atrás a gente estudou em muito detalhe a base polar, que é a base mais adequada quando você tem um problema bidimensional com simetria esférica. E a gente vai ver que o movimento dos planetas e vários outros movimentos importantes na física, eles são, em ótima aproximação, planares. E aí, essa descrição realmente usando essa base aqui, θ-chapéu e R-chapéu, né, que a gente discutiu a base polar, é muito útil e importante. Por isso que a gente gastou muito tempo estudando ela. Mesmo que não tenha simetria propriamente, quer dizer, se você tem um movimento que é um arco de círculo, essa base polar é muito útil. Então aqui, não se preocupe com essas equações, elas não vão ser úteis nesse vídeo, mas é para relembrar o que a gente estudou em bastante detalhe em vídeos anteriores do movimento do pêndulo, que quando a gente tem essa idealização de que o comprimento do fio é constante, então isso significa que se você escolhe a origem aqui no ponto fixo, a distância ao ponto fixo é constante, e aí ela se move no arco de círculo, e as coordenadas polares são muito úteis. Inclusive, quer dizer, nota que essa primeira equação aqui é simplesmente dizer que a tração menos a componente centrípeta do peso vai ser massa vezes a aceleração centrípeta. Então, isso aqui é o ômega ao quadrado vezes o raio, que no caso é o próprio comprimento do fio. E essa segunda equação diz como que o θ varia como função do tempo. Então, as coordenadas polares fazem com que esse problema que se processa num plano possa ser estudado como um problema, no fundo, unidimensional, de você descobrir aqui, tem que resolver apenas o movimento de descobrir a evolução temporal de um parâmetro, no caso esse ângulo θ. Só que tem que tomar cuidado quando você tem curvas mais gerais. Então, por exemplo, mesmo esse problema aqui, que também é um pêndulo, se você pegar o pêndulo, mas puser aqui um obstáculo físico, de maneira que o comprimento efetivo do pêndulo vai mudando de acordo com o ponto da trajetória, aí essa bolinha aqui, essa massinha, ela descreve um movimento que não é mais um arco de círculo. Pode ser, enfim, dependendo do obstáculo que você puser aqui, vão ser curvas diferentes. E aí, qual o sistema de coordenadas que vai ser mais útil? Como é que a gente faria um problema como esse? Então, um caso particularmente interessante aqui é quando você coloca o obstáculo como sendo uma cicloide. Nesse caso, para um fio de um tamanho esperto, você vai ter que o movimento também vai ser um arco de cicloide, e esse problema tem consequências físicas fascinantes. Em particular, dá para demonstrar que as oscilações elas são isócronas, ou seja, elas independem da amplitude, mesmo para amplitudes bem grandes, que é o que está ilustrado nesse GIF. Então, foge aqui o propósito do curso, a gente entrar em muito detalhe técnico desse problema. É um problema que teve uma história muito fascinante de física, e no curso, ali na página do curso, eu estou disponibilizando um seminário no qual o pêndulo cicloidal é discutido em bastante detalhe, um seminário do Carlos Farina, e eu recomendo a todos que assistam. No entanto, para esse vídeo, a nossa discussão, o nosso objetivo é o seguinte: tentar entender, dado uma curva qualquer, qual é o sistema de coordenadas mais apropriado que a gente pode escolher. E aí, uma primeira aproximação, imagina que você tem uma partícula descrevendo aqui essa curva que vai de A para B. Dado um ponto P qualquer, localmente, eu posso sempre aproximar o movimento por um círculo. A gente vai formalizar isso mais para frente, mas eu já quero dar a intuição. E aí, quer dizer, imagina que você tem aqui essa partícula, imagina que o módulo da velocidade dela esteja constante. Lembrem que a velocidade é sempre tangencial à trajetória, então quando a trajetória é curva, a velocidade ela muda vetorialmente. Mas, como se tivesse um carro aqui percorrendo essa estrada, o velocímetro dele estando fixo, significa que o módulo da velocidade está fixo. E aí, nesse caso, como a gente vê nos cursos anteriores de física, o que acontece é que nesse ponto P, a velocidade ela vai estar tangente, como em todos os pontos, e se o módulo é constante, a aceleração vai estar perpendicular a ele. E aí ela vai estar apontando para o centro desse círculo que aproxima localmente a trajetória. E aí, pensando já, imagina que então, instantaneamente, é como se você estivesse colocando a origem aqui,
e escolhendo lá as nossas coordenadas polares. E pelo que a gente viu do estudo das coordenadas polares, a aceleração centrípeta ela vai ser v ao quadrado sobre o raio, então, desse círculo. Com agora, então, a ressalva que para cada ponto diferente que você pegar, você vai ter, em princípio, um raio diferente. E isso daqui vai ser sempre a expressão para aceleração centrípeta, como a gente mostrou, ainda que o módulo da velocidade não seja constante. A única coisa que muda é que se o módulo da velocidade não for constante, além de você ter uma componente centrípeta da aceleração, você também vai ter uma componente tangencial, tá? Como vocês viram em cursos anteriores. Então, ou seja, nota que aqui o que a gente está fazendo então é para cada ponto da curva, a gente está escolhendo uma base diferente, que corresponde a gente tentar usar aí a base que a gente construiu para as coordenadas polares, só que para cada ponto da curva a gente está escolhendo uma origem diferente. E é isso que a gente vai querer formalizar, ou seja, que aqui ainda está solto, mas eu quero dar o caminho, ou seja, a ideia é, se a gente está numa situação que de repente você não tem nenhuma simetria que vai te motivar a escolher qual é a sua base adequada, qual é o seu sistema de coordenadas mais simples, se você tem uma curva que não tem nenhuma, ela não te indica de maneira muito clara qual é o sistema de coordenadas que você deve utilizar, como é que você pode escolher uma base? Qual é a base natural para estudar o seu problema, a sua cinemática do seu problema, se você conhece a curva? Construída a intuição, vamos tentar formalizar. Ou seja, o objetivo é, dado uma curva qualquer, como essa daqui, que fisicamente a gente pode pensar que está representando a trajetória de um corpo, eu quero obter uma base a partir da própria trajetória, ou seja, uma base que é natural, no certo sentido, à própria curva. E aí vamos começar estudando curvas no plano. Depois a gente vai chegar lá naquele primeiro slide, aquela hélice, mas por enquanto vamos considerar só curvas no plano. E aí um primeiro unitário que é natural a gente introduzir é o vetor tangente à trajetória. Então, dado um ponto P, pega o vetor tangente à curva naquele ponto, e esse vetor eu vou definir como sendo o vetor T-chapéu. Então, nota que, como enfatizado anteriormente, essa base que a gente está construindo, ela é mais um exemplo de base movente, que a cada ponto do espaço você vai ter uma base diferente. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, o tangente ele vai estar agora nessa direção aqui. Tá certo? Enfim, então até formalmente você pode representar aqui um T1 e um T2, usar uma notação para enfatizar que o vetor tangente vai depender do ponto da trajetória que você estiver olhando. E agora uma pergunta importante que se coloca é como que a gente relaciona esse T-chapéu que a gente definiu com o vetor posição, que é o protagonista de todas as discussões cinemáticas, desde que a gente começou a estudar isso lá atrás, né? Então, para isso, vamos apresentar aqui uma parametrização da curva, que é muito útil, que é parametrizá-la pelo seu arco. Então, o que esse nome pomposo significa? Significa parametrizar a curva. Aqui você tem a curva que é descrita pelo objeto. Em primeiro lugar, você escolhe uma origem, lembra que isso é sempre fundamental para você poder fazer cinemática. Então, aqui está implícito tudo que você já escolheu o referencial, tá tudo. Todas as discussões anteriores estão. A gente não está fazendo aqui por questões de tempo, mas estão implícitas. E aí, a partir dessa origem, você tem que atribuir um ponto para cada... tem que atribuir um número para cada ponto da curva. Então, tradicionalmente, a gente... Por exemplo, você está em duas dimensões, você escolheu lá seus eixos, você tem aqui o y, tem aqui o eixo x. Aí, tipicamente, você vai descrever os pontos da curva por um par xy. Mas a curva é unidimensional. Então, a ideia de que você pode parametrizá-la é justamente a ideia de que você pode, para cada ponto da curva, atribuir um número. Tem várias maneiras de fazer isso. Uma das maneiras é você perguntar, a partir da origem, quanto que você caminhou, qual é o comprimento desse arco até você chegar no ponto em consideração. E aí, essa é a parametrização pelo arco, e o arco é denotado geralmente por S. Então, a gente define que S igual a 0 na origem, positivo quando você anda aqui no sentido do movimento, negativo quando você anda ao contrário. E essa parametrização, na verdade, ela é muito comum. Ela a gente usa no nosso cotidiano, né? Quer dizer, quando você está numa estrada, você pega aqui a Avenida Brasil, por exemplo, faz aqui as curvas dela, tudo conforme você está vendo aqui na figura, e você vai parametrizando aqui a quilometragem dela, o quanto que você andou ao longo dessa curva. Tá? Então, a parametrização costuma ser usada nas estradas, embora, quer dizer, você não use aí a convenção, como ela tem um ponto de início, as estradas começam, né? Não é uma curva infinita, como parece na física matemática, você não precisa de arco negativo, né? Se você está a 10 km de entrar na Avenida Brasil, você não diz que você está na quilometragem menos 10, mas poderia também, não tem nada proibido. Bem, dado esse background, agora a gente pode definir o vetor tangente e relacioná-lo com o vetor posição
observando que o vetor tangente aqui, ele vai ser paralelo justamente ao dr, né? Aqui, quando você faz um pequeno deslocamento em torno do ponto em consideração. O dr, na realidade, ele vai ser o comprimento que você anda, que é o dszinho, esse comprimento do arco, na direção da tangente t-chapéu. E por isso, quer dizer, o t-chapéu é o dr ds. Então, essa é uma equação extremamente importante para a gente vai tirar várias consequências dela. E uma das consequências mais importantes para a física é a seguinte. Lembra que a velocidade é derivar o vetor posição no tempo. Pela regra da cadeia, eu posso derivar com relação ao arco e depois o arco com relação ao tempo. ds dt é justamente o módulo da velocidade. O exemplo lá da estrada, quer dizer, a velocidade lá que está sendo marcada no velocímetro. E esse dr ds a gente viu que, por definição, t-chapéu. Então, a gente reobtém aqui uma expressão que vocês já estão acostumados certamente de outros cursos, embora talvez não escrevendo nessa notação, que a velocidade vai ser o módulo dela na direção aqui do unitário tangente. E agora a gente vai introduzir um outro vetor. A gente está estudando curvas no plano, então bastam 2 vetores para a nossa base. E o segundo vetor, ele vai ser então intuitivo. A gente vai definir um vetor que é perpendicular aqui à direção do t-chapéu. E a gente já vai aqui escolher, que, em princípio, você poderia apontar o n-chapéu na direção da figura ou na direção contrária. Mas a gente aponta ele aqui justamente de maneira que ele esteja apontando para dentro aqui, para onde está curvando a trajetória. Tá? Em outras palavras, a aceleração centrípeta ela vai estar na direção de n-chapéu, falando aqui bem numa linguagem de física. Tá? E aí, esse outro vetor n-chapéu ele vai, junto com o t-chapéu, definir aqui essa base natural para a curva em 2 dimensões. Daqui a pouco a gente vai chegar em 3 dimensões, vai ter algumas mudanças importantes, vai ter alguns acréscimos, sobretudo, importantes, que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas, antes disso, assim como a gente relacionou o t-chapéu com R, a gente pode agora buscar uma relação para n-chapéu. E, na realidade, uma expressão extremamente importante para a gente, que a gente pode relacionar o n-chapéu, e, na verdade, até formalmente, essa é a definição do n-chapéu, a gente vai discutir isso daqui a pouco melhor, é notar que a taxa de variação do t-chapéu com relação ao arco de comprimento, ele vai ter que necessariamente estar na direção de n-chapéu. E aí, por que isso tem que ser verdade? Porque a gente já viu isso algumas vezes no curso de física. Esse t-chapéu ele tem um módulo 1, por definição. E a taxa de variação de um vetor com módulo constante é sempre perpendicular a ele. Ou seja, o jeito física 1 de dizer isso é que se você tem que a velocidade tem módulo constante, então ela só pode variar em direção. E aí a taxa de variação da velocidade, que é a aceleração, vai ser perpendicular à velocidade, que é a aceleração centrípeta. Tá? E isso a gente botou até uma demonstração em alguns vídeos anteriores, quando a gente apresentou as coordenadas polares. Peço para qualquer confusão, por favor, voltarem no vídeo sobre as coordenadas polares. Então, essa equação é extremamente importante para a gente. dt chapéu ds, necessariamente ele vai estar na direção desse n chapéu, aqui em 2 dimensões. Tá? E essa é a maneira pela qual a gente define o n chapéu. E essa constante que aparece aqui na frente, que é positiva por definição, ou seja, você orienta o n-chapéu justamente de maneira que esse kappa seja positivo, ele é chamado de curvatura. Então, a gente agora vai querer entender fisicamente esse parâmetro um pouquinho melhor. Primeira observação, nota que ele tem dimensão de inverso de comprimento, tá? Porque os unitários eles são adimensionais e aqui você tem do lado esquerdo a derivada com relação ao arco. Então, aqui esse kappa vai ter dimensão de inverso de comprimento. E nota que se você está numa trajetória retilínea, então o t-chapéu ele não muda de direção. Como o módulo dele é sempre 1, isso significa que ele não muda nada, então. Portanto, quando você tem uma trajetória retilínea, o dt chapéu ds seria nulo, e aí esse kappa, portanto, seria 0. Então, esse já bate bem com a nossa noção de curvatura. O que vai fazer o t chapéu mudar é a direção da tangente à curva mudar, e a direção da tangente à curva mudar é sinal de que a curva está se desviando da linha reta. E a gente pode tornar isso até um pouquinho mais preciso, quer dizer, está aqui uma curva qualquer, você tem um t-chapéu em 2 pontos diferentes, então aqui eu posso chamar de t-chapéu no ponto 1, t-chapéu no ponto 2, e aí eu posso ver quanto que a direção da tangente mudou. Você traz para cá, esse daqui fica o t1, aqui é o t2, e aqui o quanto que, ou seja, o delta t-chapéu. Esse delta t-chapéu, no limite que você fizer as posições, o 1 se aproximar do 2,
esse daqui vai justamente se aproximar da direção da normal, tá? E você vê que quanto mais brusca for a mudança na direção, maior vai ser o módulo desse ΔT chapéu. Ou seja, quanto mais você curvar a trajetória, maior vai ser esse capo. Então você vê que intuitivamente ele de fato corresponde a uma curvatura, tá? E aí, para você ver que no limite, formalmente, esse ΔT chapéu vai ser perpendicular à tangente, eu remeto novamente ao vídeo das coordenadas polares, que a gente fez uma discussão bem parecida lá. Então você vê que esse capa realmente tem interpretação física de curvatura. E aí, em termos desses vetores, a gente pode, por exemplo, agora escrever a aceleração. Aceleração é dv dt, e, de novo, pela regra da cadeia, a gente usa aqui que a velocidade é vt chapéu, primeiro pela regra do produto, né? Então vai ser a derivada do módulo do v no tempo, vezes o t chapéu, e aí no segundo termo, aí sim a gente usa a regra da cadeia, você mantém um vzinho, e aí para derivar o t chapéu, você deriva com relação a s, depois deriva ds dt. Ora, ds dt é v, dt chapéu ds é o kappa n chapéu. De modo que você vê que a aceleração tem novamente uma parte tangencial, que tem a ver com o módulo da velocidade que está mudando, e uma parte centrípeta, uma parte perpendicular à velocidade. Lembra que a velocidade está sempre tangencial, então esse n chapéu é perpendicular à velocidade, e cujo módulo é v ao quadrado vezes esse kappa. Então você vê que é basicamente a expressão de aceleração centrípeta que a gente está acostumado, desde que você pode escrever ela então como v ao quadrado sobre um raio, desde que esse raio seja o 1 sobre kappa. E esse raio, depois a gente vai de novo voltar nisso um pouco melhor, é justamente o raio desse círculo aqui, que aproxima a sua curva localmente. Ou seja, dado um ponto P, localmente a curva é aproximada por um círculo, o raio desse círculo é o chamado raio de curvatura. Ele é o inverso do que a gente definiu como curvatura. E você vê, portanto, que essa expressão da aceleração centrípeta de v ao quadrado sobre o raio, ela é bem geral. Não é para o movimento circular. Ela é bem mais geral que isso, desde que você interprete o raio como sendo o raio de curvatura. Tá? A gente depois vai formalizar um pouquinho mais. Então, por fim, a gente viu que a taxa de variação do vetor tangente vai estar na direção de n chapéu, e essa constante de proporcionalidade é a curvatura. Para a gente completar aqui as nossas equações, vamos ver como que é a taxa de variação do n chapéu com relação ao arco. E essa taxa de variação, ela também tem que estar na direção perpendicular ao n chapéu, que no caso vai ser a direção da reta tangente. Você vê que essas duas relações são bem recíprocas. E, na verdade, o módulo aqui dessa variação tem que ser o mesmo nos dois casos. Então, vamos agora demonstrar essa segunda equação, que complementa a anterior. Primeiro, uma intuição geométrica, baseado bem no que a gente vinha fazendo. Ou seja, se você pega e vê quanto que o vetor tangente está mudando, que é o que está representado aqui, você vê que esse ΔT chapéu vai estar na direção de n chapéu, por definição. Por definição de n chapéu, inclusive. Agora, por outro lado, se você pegar e vir como que o vetor n chapéu está mudando, que é isso que eu transpus para cá, então aqui esse vetor é o n chapéu no início, esse daqui é o n chapéu depois de você se deslocar um pouquinho, você vê que a variação de n chapéu está bem na direção oposta aqui ao vetor tangente, já dando uma intuição aqui para o menos. E além disso, nota que esse ângulo aqui tem que ser o mesmo ângulo que aqui, porque o vetor normal é sempre perpendicular ao vetor t chapéu. Como ele é sempre perpendicular, se o t chapéu girou um ângulo θ, o n chapéu tem que ter girado o mesmo ângulo. Então você vê que a taxa de variação tem que ter o mesmo módulo, por isso que aparece kappa aqui em cima e aqui embaixo. E a gente pode formalizar isso notando o seguinte, quer dizer, como o n chapéu é sempre perpendicular ao t chapéu, isso significa que a derivada disso tem que ser zero. Isso aqui é constante. Na verdade, isso aqui é zero, inclusive. Mas, em particular, como é zero sempre, a derivada dele vai ser zero. E aí, quando você deriva e abre pela regra do produto, você vai obter, então, essa relação aqui embaixo. Ou seja, a componente da variação do n chapéu na direção t chapéu vai ser a mesma, vai ter o mesmo valor que a componente da variação do t chapéu na direção n com o sinal trocado. Que é exatamente o que está aqui. Ou seja, esse kappa, essa curvatura, a gente tinha visto que é justamente a componente da variação do unitário tangente na direção n chapéu. Que no caso é a única componente que ele tem, inclusive, nesse caso. Mas daqui a pouco a gente vai generalizar isso. E o n chapéu é a mesma componente, só que com o sinal contrário. Tá? Então tem essa reciprocidade muito importante aí
E isso esse conjunto dessas duas equações é que eu estou chamando de equação de Frenet-Serré em duas dimensões. Na verdade, em geral, o nome Frenet-Serré é usado só para 3 dimensões, mas é porque o cerne da ideia já está aqui. E agora a gente vai entrar na parte final do vídeo e começar a introduzir o caso em mais dimensões. Bem, se a gente tem um caso em mais dimensões, qual é a ideia? A gente agora vai continuar definindo o T-chapéu da mesma maneira, unitário, tangente, trajetória, e a gente vai continuar definindo o N-chapéu da mesma maneira. Só que nota que agora o N-chapéu não basta eu dizer que ele é perpendicular ao T-chapéu, porque em 3 dimensões eu tenho duas direções independentes que são perpendiculares ao T-chapéu. Então agora essa equação daqui é a equação que a gente vai usar para definir quem é o N-chapéu. Ou seja, a gente vê como que o vetor tangente está variando com relação a quando você anda um bocadinho, e você vai ter que esse vetor, por definição, vai estar na direção de N-chapéu. E aí, para você ter um vetor unitário, você tem que dividir aqui pelo cálculo. Então, essa daqui foi uma equação que a gente demonstrou em 2 dimensões, agora era uma definição para a gente. Se vocês quiserem pensar fisicamente, vocês podem pensar um pouquinho diferente. Vocês podem pensar que T-chapéu é a direção ali da velocidade, e o N-chapéu vai ser definido a partir do fato de que a velocidade e a aceleração, num certo ponto da trajetória, é um plano. Que é isso que vai ser o plano instantâneo do movimento. E aí você pode definir a normal como sendo a componente perpendicular ao vetor velocidade que está nesse plano. São definições equivalentes, pausem o vídeo, pensem um pouco sobre elas, mas matematicamente, formalmente, a gente está definindo aqui então o vetor N-chapéu como sendo esse vetor que tem a ver com a taxa de variação do T-chapéu. Então aqui esse GIF ele ilustra realmente já um movimento em mais dimensões. Então você vê que esse vetor vermelho e o azul, que era tudo que a gente tinha no caso em que o vetor que a gente tinha um movimento plano, agora quando você está em 3 dimensões a gente vai ter que definir um vetor a mais. E esse vetor a mais, por definição, agora ficou mais simples. Quer dizer, uma vez que a gente já tem 2 vetores unitários, a gente define um vetor como sendo o produto vetorial entre eles. E esse vetor, por definição, é chamado de vetor binormal. Tá? Ou seja, ele é normal ao tangente e normal também ao vetor normal que a gente definiu anteriormente. Então, ele geralmente responde pelo nome de vetor binormal. Então, é isso que esse triângulo aqui está mostrando para a gente. Ou seja, nota que conforme, se você tivesse um movimento puramente plano, esse T-chapéu e N-chapéu iam ficar sempre no mesmo plano, que a gente poderia chamar de plano do movimento. Porém, em geral, por exemplo, nessa hélice aqui, você vê que o plano do movimento está mudando. E aí você vai precisar, em geral, desses 3 vetores. Um ponto fundamental é que as relações que a gente achou em 2 dimensões para aceleração e para velocidade seguem válidas com essa base agora com 3 vetores. Tá? Vocês podem voltar lá e refazer o cálculo. O ponto é justamente que a velocidade é sempre tangente à trajetória. E quando você deriva essa equação, né, você basicamente vai precisar só da derivada do T-chapéu, que vai aparecer o N-chapéu. E no momento aparece esse vetor B-chapéu. Está ligado justamente com o fato de que essas coordenadas, o T-chapéu e o N-chapéu, definem um plano instantâneo do movimento, que é o plano definido também, quer dizer, pela aceleração e pela velocidade. Então, por isso que o B-chapéu não aparece em um dos dois, e a gente fica com as mesmas equações. Mas para vocês verificarem lá os cálculos, se você fosse precisar calcular, por exemplo, a taxa de variação da aceleração no tempo, chamada arrancada, aí, em geral, vai aparecer o B-chapéu. Contudo, graças à segunda lei de Newton, como a gente viu lá na parte inicial do curso, a essência da segunda lei de Newton é justamente dizer que você não vai precisar de derivadas superiores aí, da posição, ou seja, basta posição, velocidade e aceleração em geral. Então, essa é a chamada base de Frenet-Serré, a base formada por T-chapéu, N-chapéu e B-chapéu. E é uma base, portanto, natural à curva. Natural no sentido de que você só precisa da curva para defini-la. Você não precisa arbitrar nenhum ponto no espaço, nenhuma direção específica no espaço. É um sistema de coordenadas que lhe é sugerido pela própria curva do movimento. Nota, contudo, como eu enfatizei antes, que, claro, a partir do momento que você diz que o movimento assume uma certa curva, você já supôs aí que você tem um referencial definido, tá? Fisicamente. E aí aqui alguns nomes que são comuns. Esse plano formado pelos vetores B-chapéu e N-chapéu é chamado de plano normal, porque ele é perpendicular à trajetória. Ou seja, esse é o plano perpendicular ao vetor tangente. O plano formado pelo T-chapéu e N-chapéu
que é o plano instantâneo do movimento, às vezes o pessoal chama ele de plano osculador, tá? E esse círculo que localmente aproxima a trajetória, esse círculo mora no plano osculador, certo? Porque esse círculo, ele é justamente o círculo que vai conter aqui a aceleração e a velocidade, né? A aceleração, ela vai ter componentes aqui na direção do centro do círculo, que é o que a gente chama de aceleração centrípeta, e na direção tangencial. Então, esse círculo é o que a gente chama de círculo osculador. Ósculo, em português, né, lembrando, é beijo. Então, isso aqui é o círculo que beija a trajetória, tá? Por isso esse nome. E o plano determinado por B chapéu e T chapéu, em geral, ele é chamado de plano retificante. Embora alguns poucos lugares chamem ele de plano tangencial aqui. Mas enfim. Para finalizar aí a discussão sobre a base de Frenet-Serret, vamos discutir as chamadas equações de Frenet-Serret, que relacionam justamente esses vetores da base. Então, a gente já viu que o dt chapéu ds é kappa n chapéu, no caso tridimensional, inclusive, essa é a definição formal de n chapéu. dn chapéu ds, aqui um cuidado que a gente tem que tomar, porque tudo que a gente pode afirmar a princípio para o dn chapéu ds é que, como o n chapéu tem módulo constante, significa que necessariamente a taxa de variação dele vai estar perpendicular a ele. Então, em princípio, essa taxa de variação vai ter uma componente em T chapéu e uma componente em B chapéu. Isso é tudo que a gente pode afirmar a priori. A componente em T chapéu a gente viu que é menos kappa. E o argumento que a gente deu, podem voltar lá, ele vale em 3 dimensões. Então, essa componente em B chapéu é uma componente nova, que a gente vai definir, chamar de torção. E esse não é um nome fortuito, esse tal, de fato, corresponde à noção geométrica que a gente tem de torção. Porque nota que a ideia é que a taxa de variação do n chapéu, essa componente aqui em T chapéu, está mantendo ainda os vetores T chapéu e n chapéu do mesmo plano que eles estavam. Então, a variação do n chapéu ter uma componente em B chapéu significa justamente que o plano do movimento está mudando, que é o que está mostrado aqui, nessa figura. Nota que o n chapéu, essa componente que ele tem na direção z, faz com que o plano do movimento esteja mudando. Então, aqui você vê nesse GIF o triedo para cada ponto aqui dessa hélice, como que ele vai mudando. Então, esse kappa, geometricamente, ele mede aí o quanto que a sua linha deixa de ser uma linha reta, né? O quanto que ela está curvando. E esse tal, ele mede o quanto que o plano do movimento está mudando, tá certo? E, por fim, a gente pode perguntar como é que o B chapéu varia quando você anda. E a ideia é que ele, de novo, ele vai poder ter apenas uma componente em N chapéu e uma componente em T chapéu, né? São as únicas duas componentes que ele pode ter, porque como ele tem módulo constante, a taxa de variação tem que ser perpendicular a ele. E aí, bom, como a gente viu, pelo mesmo argumento que a gente demonstrou anteriormente, a componente N chapéu dele vai ter que ser a mesma que aparece aqui, por reciprocidade, o que liga o N chapéu e o B, só que com sinal contrário. Vocês podem refazer a demonstração. É exatamente igual. E a componente que aparece aqui no T chapéu tem que ser a mesma componente que aparece no T chapéu. Porém, o T chapéu, a taxa de variação dele é só em N chapéu, por definição, de N chapéu. Então, aqui é zero nessa componente, não aparece ela, tá? Então, realmente, você vê que as equações, elas que são as chamadas equações de Frenet-Serret, elas são essas 3 equações onde você tem esses 2 parâmetros com uma interpretação geométrica bem importante, que é o kappa e o tau. Então, vou depois botar nos questionários aí, enfim, alguns exemplos e que a gente pode discutir na aula síncrona, de como calcula eles, como interpreta geometricamente, mas as ideias essenciais estão aqui, tá? Por fim, quer dizer, vamos agora apresentar uma discussão útil sobre a questão do raio de curvatura. Tem uma expressão bem útil que relaciona a curvatura com os componentes cartesianos da velocidade. E ela aparece bastante no livro de cálculo e em física ela é útil algumas vezes. Embora eu deva adiantar que muitas vezes, se você quer calcular o raio de curvatura, fisicamente às vezes é mais fácil você calcular a aceleração, ver qual é a componente centrípeta, ou seja, a componente perpendicular à velocidade. E aí você pode descobrir o ρ fisicamente simplesmente fazendo a divisão de v ao quadrado pela aceleração centrípeta. Alguns exemplos que a gente vai botar no questionário é mais fácil pensar assim, inclusive. Mas vamos aqui chegar numa expressão geral que permite a gente relacionar o ρ com as componentes cartesianas da velocidade. Para tanto, nota o seguinte, a aceleração centrípeta ela vai ser a aceleração total menos a parte tangencial da aceleração.
parte tangencial da aceleração é projetá-la na direção tangente, que é a direção da velocidade, que eu estou chamando aqui de V-chapéu. Tá? Essa equação aqui de cima, usando identidades vetoriais, você pode demonstrar que ela é exatamente o produto vetorial duplo entre a velocidade e esse produto vetorial da aceleração pela velocidade. E aqui eu estou dividindo por v² só porque é equivalente botar assim ou botar v-chapéu, tanto faz. Assim vai ser mais útil para a gente. Então, peço que vocês pausem o vídeo e demonstrem que são duas maneiras equivalentes de escrever a aceleração centrípeta. Para achar o raio de curvatura, basta a gente saber o módulo da aceleração centrípeta. Né? O raio de curvatura é um escalar. E aí, o módulo da aceleração centrípeta vai ser o módulo aqui do que está aqui em cima. Nota que a velocidade ela é perpendicular a vetor v. Portanto, esse módulo vai ser simplesmente o módulo do v vezes o módulo de a vetor v. Para proceder, vamos agora usar uma parametrização diferente da que a gente veio usando no vídeo, que é muito útil para a física, que é parametrizar essa curva pelo tempo. Quando a gente faz essa parametrização, a gente agora vai poder escrever esse produto vetorial de um jeito bem útil para a física. Para tanto, vamos ainda escolher espertamente os nossos eixos, de modo que o plano XY seja o plano oscilador no instante em consideração. Então, quando a partícula está aqui, ela está na posição R de t, eu vou escolher meus eixos de tal maneira que o movimento se dê no plano YX. De maneira que a minha velocidade, como função do tempo, ela vai ter só componente x e componente y, tá? Que são dadas em coordenadas cartesianas por essa expressão, e análogo para aceleração. A gente pode pegar essa expressão e substituir aqui. Peço para vocês pausarem o vídeo e fazerem um cálculo e verificarem que esse módulo, então, ele é dado por essa expressão aqui. Portanto, agora a gente, sabendo qual é o módulo do a vetor v e sabendo quem é o módulo da velocidade, né? O módulo da velocidade vai ser a componente x da velocidade ao quadrado, mais a componente y ao quadrado, e aí tira a raiz disso tudo. A gente pode substituir essas duas expressões aqui e usar que a aceleração é v² sobre ρ. Aí a gente isola o ρ. Então, peço para vocês pausarem o vídeo, fazerem um cálculo. Vocês vão verificar que a expressão do raio de curvatura é dada por essa expressão. Então, essa expressão é uma expressão que, muitas vezes, ela é bem útil, tá? Permite, a partir dos componentes cartesianos da velocidade e da aceleração, você calcular o raio de curvatura. Então, nota que, de fato, aqui só tem duas componentes, porque o raio de curvatura você sempre pode encontrar escolhendo os seus eixos de uma maneira que os eixos x e y estejam no plano de movimento. Agora, uma provocação importante é o seguinte, quer dizer, o raio de curvatura é uma propriedade geométrica da curva. No entanto, você pode percorrer a mesma curva com diferentes velocidades, com diferentes acelerações. Você tem uma certa curva aqui, você pode pegar o carro andar rápido, outro andar devagar, todo mundo percorrendo a mesma estrada. E aí você vai ter diferentes valores de x 2 pontos, de y ponto, e assim por diante. Não parece uma contradição isso? E aí eu deixo como exercício para vocês demonstrarem que a fórmula ao lado é invariante por mudança de parametrização. Quer dizer, se for simplesmente uma mudança de escala, se você pegar o tempo, por exemplo, e multiplicar o tempo por βt, pensando lá nas discussões que a gente fez de mudanças de escala e tal em vídeos anteriores, você vê que a velocidade, nesse caso, tudo que acontece com ela é que ela fica dividida por beta. E a aceleração, tudo que acontece com ela é que ela fica dividida por β². Isso vale componente a componente, inclusive, né? De maneira que esse numerador aqui, o que acontece é que vai sair 1 sobre β² elevado a 3/2. Então, do numerador, vai sair 1 sobre β². Já no denominador, a gente tem uma aceleração vezes uma velocidade. Então, também sai 1 sobre β². Então, quando você simplesmente reescala o tempo, você vê que, por mais que as acelerações e velocidades mudem, elas mudam por um fator tal que o raio de curvatura fica invariante. No entanto, quer dizer, mudar por escala é só uma mudança possível, mas você pode reparametrizar a curva sem ser simplesmente multiplicar o tempo por uma constante. Você pode fazer uma mudança qualquer que você queira no parâmetro. E ainda assim, esse raio de curvatura é invariante. Esse é o exercício, peço para vocês mostrarem. E aí, esse menos aqui ele é fundamental na demonstração. Tá? Então, uma coisa importante, por mais que a gente fisicamente muitas vezes seja útil a gente parametrizar a curva pelo tempo, que a gente faz, na verdade vocês fazem isso desde o ensino médio sem pensar dessa maneira, mas é isso que você faz quando você escreve o R de t, você está parametrizando ali a curva pelo tempo.
Ainda assim, quer dizer, as propriedades geométricas intrínsecas lá da curva, elas não vão poder depender da parametrização que você escolhe. Tá? E os livros de matemática, inclusive, muitas vezes optam por parametrizar pelo x a curva. Então, eles escrevem a curva de maneira que esse y seja escrito como uma função de x. E aí, nesse caso, né, você obtém essa fórmula aqui. Tá? E que aí, se você está parametrizando pelo x, esse x ponto vira a derivada do x com relação a x, então ele vira 1. A derivada segunda do x é nula, e aí por isso que a gente chega nessa expressão, onde agora derivar com relação a x, eu estou representando por essa linha aqui. Para finalizar, eu gostaria de fazer alguns comentários importantes. Quer dizer, por exemplo, para você encontrar a velocidade da trajetória, você precisa de 2 pontos, né? E aí, numa boa aproximação, essa velocidade vai ser o quanto você andou em ΔT dividido pelo ΔT. E aí, no limite, isso aqui se torna a velocidade exatamente. Então, essa aproximação corresponde justamente a você aproximar a trajetória por uma reta, tá? Você está dizendo que o ΔR vai ser V vezes ΔT. E no limite, né, quando o ΔT vai para zero, essa reta se torna a tangente à curva no ponto de consideração. Já para aceleração, você precisa de pelo menos 3 pontos. Então, aqui, essa expressão que vocês veem em geral em física 1, né, pode ser demonstrada a partir da aproximação que a aceleração é ΔV sobre ΔT. E aí, quer dizer, quando você pensa assim, nesses 3 pontos, você fala, bom, eu posso pensar em aproximar a trajetória por uma parábola, que é um pouco seguir o que a gente costuma fazer quando a gente pensa por Taylor, né? Quer dizer, numa primeira aproximação, você aproxima o movimento com MRU, né? E aí, se você quiser botar o termo quadrático, você agora vai botar aqui a aceleração, e aí para tempos próximos de t0, você tem que uma boa aproximação que a sua função movimento é descrita por esse polinômio de segundo grau. E essa aceleração aqui, então, é tratada como constante nessa aproximação, é a aceleração no instante t0. O movimento com aceleração constante é o que vocês estudam desde o ensino médio, do lançamento de projétil. Esse movimento, a trajetória dele é uma parábola. Então, a gente poderia pensar, por que a gente não aproxima a trajetória por uma parábola? Que é meio que, na prática, o que a gente faz em física o tempo todo. E por que a gente aqui, quando vai falar da base de Frenet-Serré e tal, por que a gente falou em círculo? E o problema é que quando se aproxima por uma parábola, a gente tem uma coisa super importante. A aproximação ela depende de como que você parametriza a curva. Então, não é uma descrição natural que dependa só da curva. E para ver isso, observa o seguinte. Imagina que você tenha que o módulo de V seja constante aqui na trajetória desse carro. Aí, a direção da aceleração vai ser justamente a direção do N-chapéu, porque só vai ter aceleração centrípeta. E aí, se você aproximar, então, e usar Taylor aqui, você vai ter uma aceleração que está na direção de N-chapéu. E aí, a trajetória vai ser uma parábola em que o eixo de simetria está na direção de N-chapéu. E essa daqui é, de fato, uma aproximação para a curva. No entanto, se você tiver outra parametrização, por exemplo, o movimento de um outro carro que não está ali com a velocidade constante, por exemplo, imagina que um carro tem o módulo da velocidade aumentando, aí a aceleração dele vai estar desviada da direção de N-chapéu, e aí o eixo de simetria da parábola vai ser outro. Então você tem infinitas parábolas que aproximam ali localmente a sua curva. E o jeito matemático de dizer isso é o seguinte, imagina que você escolheu aqui um eixo Y e você quer aqui aproximar a melhor parábola que tem eixo de simetria em Y, que aproxime essa curva aqui que está desenhada. Aí você vai procurar, a parábola vai ser o Y, vai ter um coeficiente aqui que multiplica o x ao quadrado, um coeficiente que multiplica o x e um coeficiente livre. Então você tem 3 pontos na trajetória, que é o que você precisa lá aqui para determinar a aceleração. Você, em princípio, tem 3 coeficientes, você pode usar esses 3 pontos para determinar quem são eles. Então, para cada direção y que você coloca, você vai ter uma parábola diferente. Por outro lado, a aproximação por um círculo independe da parametrização. Se você tem 3 pontos, esses 3 pontos, como vocês veem lá em geometria analítica, definem univocamente o círculo. Um jeito rápido de ver isso é que se a gente tem aqui, determinou aqui o plano da trajetória. Então, agora o centro do círculo ele vai ter só 2 coordenadas, que a gente pode chamar de x do centro do círculo e y do centro do círculo. Tá? E aí a gente tem, então, essas 2 coordenadas como incógnitas e o raio de curvatura. 3 incógnitas, 3 equações. O círculo tem que passar por esses 3 pontos. Tá? E aí, então, você vê que esse círculo realmente é uma propriedade da curva. E no limite, quando a gente toma esses ΔTs para zero, a gente tem
que esse círculo que aproxima a curva ele tende ao círculo oscilador, assim como os pontos que ligavam a reta tendiam à reta tangente, lá no caso da velocidade. Tá? Então, com esses comentários, a gente encerra esse vídeo. Qualquer dúvida, por favor, mandem por e-mail, tragam lá para o encontro síncrono.